Capítulo 9. Mudanças. Uma excelente notícia é a de que Deus não muda. Ele continua bom, paciente e justo. Uma má notícia é a de que a humanidade também não muda. Como sociedade, continuamos fazendo tudo o que conseguimos para nos manter afastados de Deus. É comum acharmos que somos melhores, que a humanidade está evoluindo, mas continuamos cometendo os mesmos erros. Os fariseus eram uma forma de partido religioso existente entre os israelitas nos tempos em que Cristo veio ao mundo. Eles eram muito religiosos e cheios de tradições. Fingiam uma grande obediência a Deus. A grande eloquência que mantinham em meio ao povo os tornava respeitados e bem vistos. Eram tidos como porta-vozes de Deus. Mas Jesus conhecia a verdade e os acusou dizendo: Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos, e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim, vocês dão testemunhos contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Mateus 23, versículo 27 a 32. Perceba que os fariseus pareciam justos. Eles honravam a memória dos antigos profetas e tinham convicção de que jamais teriam se voltado contra eles se tivessem vivido durante a mesma geração. Mas a verdade é que eram iguais a seus antepassados e conseguiram fazer algo muito pior. Eles participaram diretamente na crucificação de Cristo. Ou seja, terminaram aquilo que os pais deles começaram, como o próprio Cristo declarou. É impressionante como, por mais clara que a mensagem dada por Deus seja, nós continuamos falhando no básico, geração após geração. Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar os justos. Mateus 9, versículo 10 a 13. Eu já fui um dos que olhei para a história de Israel em meio ao deserto e os condenei pensando como aquele povo conseguiu errar tanto e como insistiram em repetir os mesmos erros sem parar. Também olhei para os fariseus e pensei como eles podiam ser tão hipócritas. Quando finalmente percebi que a nossa geração não é diferente, eu me entristeci. Depois comecei a olhar no espelho e não gostei do que vi. Cheguei bem perto de me odiar. Sacrifiquei-me em pensamentos, esquecendo de entender o que significa quero misericórdia e não sacrifício. No caso, a frase original está falando sobre o sacrifício de animais, mas a verdade é que nenhum tipo de sacrifício pode agradar a Deus se não houver misericórdia. Então, devemos aprender a perdoar o próximo e também é necessário aprender a se perdoar. Não é nosso papel julgar, nem a nós mesmos. Deixe isso para Deus. Devemos buscar ao máximo o caminho da verdade e também devemos mostrar esse caminho para quem for possível. Mas não podemos ser advogados e nem juízes de ninguém quando se trata das coisas do céu.
As falhas desses povos ainda me indignam. É necessário se indignar frente ao mal. Porém, o que mudou foi o meu julgamento. Já não ouso condená-los em meus pensamentos. Finalmente entendo que não sou melhor, mas sou abençoado e aperfeiçoado pela decisão que tomei. Eu escolhi a Cristo. Já que estamos falando sobre o básico, vale a pena lembrar o que existe de mais fundamental. A Bíblia é extremamente clara ao declarar: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo 2, versículo 5. Só existe um Deus, e a Bíblia evidencia que não dá para conciliá-lo com outras crenças, mas sempre existiu pessoas tentando. Só existe um mediador, porém existem muitos cristãos que ignoram isso e se enchem de outros mediadores. Em todos esses casos, existe uma desculpa na ponta da língua para desobedecer. A Bíblia denuncia nossa desobediência, declarando: rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Marcos 7, versículo 8. O fato é que até podemos escolher quem queremos ter por advogado. É claro que, se escolhermos um advogado ruim, o resultado será péssimo. Também é fato que um único juiz foi escolhido para o mundo todo. Vejamos na Bíblia Jesus como advogado. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2, versículo 1. Vejamos na Bíblia Jesus como juiz, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17, versículo 31. Pare e pense, se escolhermos um advogado, que é ao mesmo tempo o juiz, qual o risco de sermos condenados? Precisamos aprender a nos entregar nas mãos de Cristo e confiar com todas as nossas forças. Jesus nos ensinou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, versículo 6. É básico lembrar que Jesus é nosso advogado porque é bom e é o nosso juiz porque é justo. A bondade nos alcança aqui, já nesta vida, e também convém que a justiça nos acompanhe. Paulo nos lembra de que a justiça humana é necessária ao ensinar, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Romanos 13, versículo 13 e 4. De forma pessoal, devemos exercitar o perdão. A Bíblia alerta: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão para isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. 2 Timóteo 2, versículo 16. Nos tempos modernos, um bom exemplo de conversas inúteis são aquelas geradas pela televisão, rádio e internet, os quais nos inundam com informações que nos induzem ao ódio. Por outro lado, quando uma autoridade falha em executar a justiça, o mal se expande, se propaga e oprime o bem. Então, como cidadão, não despreze o trabalho das autoridades. Um policial, por exemplo, precisa agir, e até mesmo a força letal pode sim ser necessária. Um juiz precisa condenar. A lei humana precisa ser dura em certos aspectos. Não caia na enganação de acreditar em uma misericórdia distorcida que gera impunidade. Existe quem defende bandidos e condene policiais, supostamente em nome de Deus. Isso é absurdo. É certo que existem policiais e juízes que são bandidos, da mesma forma que existem médicos criminosos e professores mal intencionados. Só que esse é outro assunto.
A questão em pauta é que, pessoalmente, devemos ser benevolentes, mas a justiça deve funcionar quando necessário, inclusive contra autoridades corruptas. Lembre-se de que mais de 250 homens se voltaram contra Moisés, que era a liderança definida por Deus, e foram punidos com a morte. O mais estranho foi a revolta dos israelitas, que acusaram Moisés e Arão dizendo: "Vocês mataram o povo do Senhor." Parece loucura, não é mesmo? É óbvio que aqueles homens desagradaram profundamente ao Senhor. A nossa geração tem atitudes idênticas. Existem muitas pessoas defendendo ideias condenadas por Deus e fazem isso justamente em nome do Senhor. É muito comum grupos de cristãos que, motivados por uma ideia deformada de tolerância e de amor, se voltam contra as ordens do Pai. Paulo foi bem contundente ao nos alertar contra aqueles que aparentam bondade, mas distorcem os fundamentos da igreja. Paulo disse: "Isto não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz." Portanto, não é surpresa que seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que suas ações merecem. Segundo Coríntios 11, versículo 14 e 15. Deus consegue ser justiça e amor de uma forma que é difícil para assimilarmos e seguirmos. No primoroso Sermão da Montanha, Jesus disse: "Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado. E assim, ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Mateus 5, versículo 3 a 16. Perceba que Jesus exalta os humildes, os mansos, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores. Por outro lado, também exalta quem tem fome e sede de justiça e aquele que é perseguido por causa da justiça. Mas afinal, por que alguém humilde, manso, misericordioso, pacificador e puro seria perseguido? O próprio Cristo responde que ele é a causa dessa perseguição e ainda relembra que, da mesma forma, os profetas foram perseguidos e os profetas não faziam nada além de trazer ao mundo a verdade de Deus. A verdade incomoda muito ao mundo. É por causa dessa verdade que um cristão é o sal da terra. E se nos acovardarmos, deixando que o mundo nos faça sentir vergonha de falar a verdade, então teremos perdido o sabor e não serviremos para nada. A luz não pode ser escondida, pois foi gerada justamente para iluminar. Essa é a função de todo cristão. Somos claramente ensinados como devemos nos posicionar.
A Bíblia alerta: vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Tiago 4, versículo 4. É difícil aprender o equilíbrio entre a passividade e a verdade, entre a misericórdia e a justiça. Mas Paulo nos dá umas dicas excelentes ao ensinar. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Segundo Timóteo 2, versículo 23 a 25. E não se entristeça frente ao mal. Não desanime quando a verdade for ignorada. Lembre-se, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. 1 João 5, versículo 19. A função de um cristão não é salvar o mundo, e sim mostrar a luz para quem a deseja. E nesse caminho, os ataques são inevitáveis. A verdade sempre vai incomodar o mundo. O mesmo Paulo que nos orienta a agir com equilíbrio, evitando controvérsias, não foge de ser absolutamente direto na carta que escreveu, direcionada à igreja na cidade de Corinto. Ele escreveu: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Coríntios 6, versículo 9 a 11. Na carta em que Paulo escreveu para as igrejas da Galácia, ele foi direto da mesma forma e escreveu: ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, versículo 19 a 23. Paulo escreve sobre todas essas coisas, porque aqueles povos praticavam tais atos. A intenção não era a de ofendê-los ou excluí-los, mas sim de dizer a verdade e conduzi-los ao arrependimento. Vamos imaginar duas mulheres chamadas Maria. A Maria da rua de cima foi atingida por um carro, dirigido por um adolescente sem habilitação. Ela ficou internada durante 1 mês. A situação era realmente grave. Essa Maria estava grávida e perdeu o seu bebê. Ela também sofreu muitos outros traumas. Passou quase 1 mês na UTI, mas nada era comparável à dor em seu coração. Já a Maria da rua de baixo estava muito bem fisicamente, mas perdeu o namorado por causa da gravidez indesejada. Pense que a Maria da rua de cima teve uma atitude que surpreendeu a todos à sua volta. Quando conheceu a história do adolescente que atropelou a ela, decidiu perdoá-lo. No começo, seu marido ficou chateado, mas depois a apoiou. A Maria da rua de baixo resolveu fazer um aborto, pois não queria ser mãe solteira. Seus pais não apoiaram e ficaram chateados com a ideia. A Maria da rua de cima tomou uma decisão.
Sabendo da dificuldade financeira da família do adolescente, ela resolveu perdoar todos os custos correlacionados ao acidente. No processo criminal que se seguiu, ela recomendou ao juiz que fosse o mais benevolente possível dentro da lei, pois acreditou que o adolescente já estava se punindo. Para ela, o arrependimento já bastava. A Maria da Rua de Baixo resolveu fazer um aborto em uma clínica clandestina e acabou morrendo logo após o procedimento. Como consequência, sua mãe se arrependeu de não ter ajudado. O pai não foi tão benevolente. Então, o atrito gerado fez o casamento se desgastar e acabar. Essa mãe se tornou uma militante em prol da legalização do aborto, como forma de tentar salvar outras meninas. Ela fez isso com a intenção de honrar a memória de sua filha. A Maria da Rua de Cima fez a vida florescer da morte. Seu marido não era cristão, mas ficou tão impressionado com sua compaixão que decidiu conhecer a Deus. A Maria da Rua de Baixo gerou a morte dela, do seu filho e de sua mãe que se perdeu, pois foi induzida a abandonar seus princípios e se tornar amiga do mundo e inimiga de Deus. As duas histórias não são baseadas em fatos reais, mas coisas similares acontecem todos os dias. Porque tanto bem quanto mal são literalmente altamente contagiosos. Existem ainda outras coisas que podemos aprender com essa história. Quanto a Maria da Rua de Cima, pense que ela era uma juíza, apesar dela ter decidido perdoar a ponto de oferecer ao adolescente toda a benevolência que pôde. Isso não deve interferir em seu trabalho. O perdão total foi uma decisão pessoal, mas como juíza, ela não pode agir da mesma forma, pois necessita seguir os rigores proporcionais da lei. É dever dela, perante a justiça humana e até mesmo perante a Deus, honrar o cargo ocupado, executando justiça. Caso uma das vítimas ofereça clemência, aí sim, ela também deve considerar, respeitando os limites legais. Quanto a Maria da Rua de Baixo, a falsa clemência, gerada por casos similares, já levou muitos países a legalizarem o aborto. Ninguém pode tomar tal decisão sem sujar as mãos, pois a verdadeira vítima é a vida em desenvolvimento. Agora, essa ideia distorcida de clemência também começa a invadir as igrejas, sendo que existem diversos grupos de pessoas que se denominam cristãos defendendo a tal ideologia. Saber desse tipo de coisa me esgotava e me enfraquecia muito, mas finalmente aprendi que eu estava errado em reagir assim. É preciso lembrar e relembrar que já conhecemos o resumo da história humana. A parte boa é que o bem venceu. Alegre-se com isso. A parte ruim é que o mal vai prevalecer por algum tempo. A situação vai piorar muito e as mudanças acontecem rápido. Se já sabemos que a tendência é piorar, então não podemos enfraquecer ao ver o mal avançando. Não se escandalize, não desanime, não pare de dizer a verdade, não se envergonhe, não pare de lutar, mas também não se esqueça de descansar em Deus. Neste livro, ainda chegaremos lá. O mundo, que é completamente desavergonhado, não poupará esforços para te fazer sentir vergonha de sua fé. Mas lembre-se do que Cristo avisou. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos. Marcos 8, versículo 38.